E aí, fera, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, eu reservei um tópico que eu acho muito importante, extremamente relevante, para que você possa fazer uma boa prova de geografia. Como nós estamos estudando uma parte da geografia física, e na nossa sequência nós estávamos vendo toda a parte geológica, geomorfológica, então é importante que a gente faça uma análise a respeito das rochas. E dentro da geografia existe uma parte que é chamada de petrologia, que nada mais é do que o estudo das rochas, da sua origem, dos seus tipos, da sua importância, tá certo? Então, quando a gente vai analisar esse assunto, a gente primeiro precisa saber a importância. O estudo das rochas, ou seja, a petrologia, ela nos traz algumas informações que são extremamente importantes para entender a idade da Terra. Porque ao longo de todo o tempo geológico, ao longo de várias composições do nosso planeta, você tem ali a estrutura rochosa. Você tem aí a resistência das placas tectônicas, seja no encontro das placas, seja na fossilização de alguns animais, que você pode fazer uma datação científica. Então, a depender das intensidades geológicas, você vai ter mais um tipo de rocha do que outro. Então é muito importante que se você encontra, por exemplo, rochas vulcânicas, então você já sabe que ali é ou já foi um local de intensa atividade geológica. Se você encontra mais composições secundárias, então você já sabe que ali tem como grande marca o processo erosivo, os agentes das intempéries que causam a modificação na superfície terrestre, tá certo? Então é muito importante você entender que o estudo das rochas nos ajudam a entender o tempo da Terra, entender a origem de alguns acontecimentos, porque ele está ali como uma datação. Ele pode nos servir como testemunhos do que aconteceu ao longo do tempo, tá bom? Antes que a gente comece a aprofundar os tipos de rocha, nós precisamos entender. Rocha não é pedra não, viu? Nem pedra, nem pedra, pelo amor de Deus. Então, entendam o seguinte, que rocha nada mais é do que uma aglomeração de minerais, uma junção de minerais, que acaba gerando uma resistência. Então, ao longo do tempo geológico, ao longo da formação do planeta Terra, constituída de inúmeros minerais, seja na crosta, seja no manto, seja no núcleo ou na superfície, alguns processos vão ocorrer e esses processos vão transformar os minerais em aglomerações para dar origem às famosas rochas, que vai ser estudado pela parte da petrologia, tá bom? Então vamos aqui. São diferentes as três formas, não é isso? O planeta Terra é formado por camadas, lembrando que eu estou falando da crosta, do manto e do núcleo. A mais externa, que é a crosta, que é a parte mais resistente, chamada de litosfera, é composta de três tipos de rocha, que são magmáticas, sedimentares e metamórficas. Percebam que o fato de vir falando de magmática, depois sedimentar e por último metamórfica, não faz com que uma seja mais importante do que outra, uma seja mais dominante do que a outra, tá certo? Elas são formadas através da junção, olha aí, através da junção de minerais, ou seja, uma aglutinação. Aglutinação. Ok? Essa aglutinação, essa junção dos minerais é que darão origem às rochas, né? Além disso, podem ser classificadas de acordo com a sua composição química, textura e forma, porém a mais utilizada é de acordo com a origem, ou seja, você vai ver que existem rochas mais porosas, que existem rochas mais compactas, tá? Isso você encontra. Mas o mais importante para a prova é entender a origem. E a origem tem a ver com essa nomenclatura aqui, ó,
magmática, sedimentar e metamórfica. Pelo próprio nome, você já tem noção da origem. A rocha magmática, a sua origem provém de quê? Do magma. Perfeito? Sedimentar dos sedimentos e a metamórfica vem de uma metamorfose de rochas que já existem. Eu vou explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Vamos seguir. Primeiro, rocha magmática ou ígnea, que significa fogo. As rochas magmáticas são provenientes do magma, uma substância existente no interior do planeta de consistência pastosa que é derretida em altas temperaturas. Compondo cerca de 80% das rochosas da Terra, é importante essa informação. Veja, compondo 80% da parte da composição do nosso planeta, isso já demonstra que na época da Pangeia e do afastamento, muita instabilidade geológica vulcânica existiu no mundo inteiro. O magma pastoso se transforma em uma rocha através de um processo de solidificação. Aí eu preciso explicar melhor o que seria solidificação. Solidificação, na verdade, é o gênero, né? É tornar algo pastoso em algo sólido. Agora, como é que isso acontece? Existe explicação. Então, eu vou diminuir aqui o tamanho para que eu possa fazer um desenho com vocês, tá bom? Imaginemos o seguinte. Aqui é a superfície. Imagine que aqui você tem um vulcão, aqui você tem outro vulcão. Essa primeira camada aqui é a crosta, essa daqui é o manto. É assim que você aprende, não é isso? Aprende também que aqui tem o magma, no interior do nosso planeta. Não é assim? Você também já aprendeu, e eu tenho certeza disso, que no interior da Terra nós temos força epirogenética, que é aquela força na vertical. E você sabe também que no nosso planeta nem todo local tem a mesma instabilidade. Regiões de encontro de placas, a tendência é que eu tenha uma instabilidade maior. Por exemplo, essa região aqui com a letra A. Olha a quantidade de setinha para cima. Você tem uma região de maior instabilidade. Já no B, eu coloquei uma setinha só. Significa dizer, por exemplo, que pode ser uma área de afastamento de placas. A instabilidade vai existir? É claro que sim. Por sua vez, vai ser uma instabilidade menor. Então, a força epirogenética aí, ela também é diferente. O que é que vai acontecer nos dois casos? Nos dois casos, o magma ele vai sair lá das profundezas do manto e ele vai vir em direção à superfície, ok? Quando ele vem para a superfície, ele vai passar por um processo de solidificação. Ele vai se transformar em algo de pastoso para sólido. Agora, como isso vai acontecer, é o que nós vamos ver agora. Então, imagine nesse primeiro exemplo, na área B. Eu só tenho uma setinha. Então, o magma, ele vem pela superfície, passa pela crosta, só que não tem força suficiente, não há instabilidade suficiente para que esse magma saia da sua estrutura vulcânica. Então, quando ele chega aqui em cima, ele vai passar por um processo chamado de petrificação, ok? Petrificação é o que vai transformar esse magma em rocha, tranquilo? Então, solidificação é só uma expressão genérica. Agora eu estou especificando como se dá essa solidificação. Nesse primeiro exemplo, essa solidificação, essa transformação do estado pastoso para o estado sólido acontece dentro do vulcão, beleza? Que a gente chama de petrificação. E quando acontece a petrificação, aquele magma se tornou sólido, se tornou uma rocha. Então eu vou colocar aqui rocha magmática. Beleza? Vamos para o A agora. No A, olha o que é que acontece no A. Eu tenho uma instabilidade muito maior. Então, evidentemente que esse magma consegue vir para a superfície, ou seja, existe uma erupção vulcânica, tá? E esse magma chega aqui na superfície, escorre pela lateral do vulcão,
tá certo? E aqui agora ele vai passar por um outro processo de solidificação. Ele também vai se tornar sólido, mas agora ele vai se formar aqui na superfície. E aqui na superfície a temperatura é muito mais fria do que lá embaixo. Então o processo aqui será o resfriamento. E esse resfriamento vai transformar o magma em rocha magmática. Vamos colocar aqui rocha magmática. Então perceba o seguinte, vamos organizar a ideia. O magma está lá no manto, tranquilo. A instabilidade natural força esse magma a vir para cima. Ok. A depender do local, esse magma vai vir com mais ou com menos intensidade. Quando você tem um local em que o magma vem com menos intensidade, a tendência é que esse magma não chegue à superfície. O vulcão não entra em erupção. Então, esse magma passa por um processo chamado de petrificação, que é um processo que vai fazer o quê? Solidificar. Vai aglutinar os minerais, tornando ela uma rocha magmática. Tranquilo? A mesma coisa acontece nas regiões de grande instabilidade geológica. O magma vem para a superfície, o vulcão entra em erupção e ele passa por um processo de resfriamento. Esse resfriamento vai solidificar esse magma, os minerais, tornando uma rocha magmática também. Qual é a diferença? A diferença, meu povo, é que no ponto B, que é esse que vocês estão vendo aqui, que se formou dentro do vulcão, nós vamos dar o nome do jeito que está aqui, ó. Intrusiva. Porque o int de intrusivo é o int de interior do vulcão. Beleza? Então pode ser chamado de rocha magmática intrusiva. Rocha magmática intrusiva é aquela que está no interior do vulcão, chamada também de plutônica. Já esse daqui vai ser uma rocha magmática extrusiva, porque o ex significa fora. Então, extrusiva significa dizer que está fora da estrutura interna. Nós temos exemplos dessas duas constituições, né, de rocha. Então, você tem como exemplos, você tem basalto, obsidiana, pedra-pume. Faltou um aqui importante a título de prova, tá? O basalto é o que mais cai em prova. É uma rocha magmática extrusiva. É aquela que está fora do vulcão. Tranquilo? Algumas provas podem até falar em derramamento basáltico, que é exatamente o que está fora do vulcão. E tem exemplo, professor, para a rocha magmática intrusiva dentro do vulcão? Sim, talvez essa seja a mais conhecida por vocês, que é o granito. Tá bom? O famoso granito, que as pessoas usam em bancadas de cozinha, enfim. Então, granito é um exemplo de rocha magmática intrusiva. O basalto é um exemplo de rocha magmática extrusiva. O que é que a gente faz com granito? Bancada, tá certo? E o que é que a gente faz com basalto? O paralelepípedo. Tranquilo? Bem legal, tá certo? Então, você tem essas informações sobre a primeira classificação rochosa, tá bom? A outra, essa precisa de uma atenção de vocês, é a rocha sedimentar. Se o nome é rocha sedimentar, obviamente que ela provém do sedimento. Só que você sabe, e você já aprendeu, que os sedimentos têm uma relação direta com o processo de erosão. Então, a erosão vai gerar o quê? O desgaste do relevo, e esse material sedimentar vai ser transportado para um outro local. Eu vou fazer esse desenho já para explicar como é que acontece esse processo, tá bom? Então, olha lá, rochas sedimentares são compostas por lavas transportadas pelo calor, gelo, vento acumulados em planaltos e crustas. Uma das suas principais características é a estruturação em camadas. O que é que significa dizer? Um em cima do outro. Essas camadas são muitas vezes responsáveis por recobrir corpos de animais, de plantas, dando origem a fóssil, que é o que acontece, né? Então você tem o sedimento, que ele vai sendo colocado um em cima do outro,
E esse sedimento pode se tornar em uma rocha que pode ter um fóssil que vai gerar futuramente um combustível fóssil, tá bom? A união de pequenas... Olha agora, viu? Essa parte é importante. A união de pequenas partículas que formam rochas sedimentares pode se formar de duas etapas, sedimentogênese e diagênese. Sedimentogênese e diagênese. Aí você lê embaixo diz assim, a primeira sedimentogênese ocorre através da meteorização, outro nome, erosão, transporte, não é isso? Já a segunda ocorre após a primeira, que acontece através de um processo de compactação e cimentação. Meu Jesus, que tanto nome é esse? Calma, papaizinho está aqui, bebê. Como é que acontece? Vamos para o desenho. Vou fazer a forma mais simples para você, tá bom? Então, olhe para cá. Imaginemos esse exemplo, tá bom? Aqui você tem um relevo. Aqui você tem um vento que vai fazer o quê? Desgastar o relevo, tá bom? Então, o que o vento vai fazer? Esse agente erosivo, ele vai arrancar esse sedimento. Só que na prova eu não posso dizer que arrancar. É dente, é para arrancar, vai extrair. Não pode. Existe um nome técnico. Geralmente, essa retirada, tá certo? Essa retirada, esse desgaste, pode ser chamado, olha aqui o primeiro, sedimentogênese. Significa dizer, gênese significa origem. Sedimento já está dizendo o que é. Sedimentogênese, aonde? Qual é a origem do sedimento? Daqui. Beleza? Sedimentogênese é onde se inicia tudo. Esse nome, sedimentogênese, pode ser chamado de meteorização. É a mesma coisa, tá certo? Meteorização ou sedimentogênese significa dizer o processo do desgaste, o início da retirada dos sedimentos, tá bom? Então, o que vai acontecer com esses sedimentos? Eles vão passar por um processo de meteorização, aonde eles vão ser arrancados, ou seja, eles vão ser retirados, eles vão ser transportados, e depois de transportados, esses sedimentos vão ser o quê? Depositados aqui, ó. Beleza? Só que esse é um processo lento. Então, deposita um pouquinho agora, deposita um pouquinho depois, e vai depositando um em cima do outro. Ou seja, vai fazendo uma estrutura de camada. Quando você vai botando os sedimentos um em cima do outro, isso gera um peso. E esse peso vai fazer com que esses sedimentos, que são vários pontinhos, se compactem e se transformem em uma rocha. Rocha sedimentar. Tranquilo? Agora, qual é o detalhe? Se aqui no começo eu tenho o nome técnico chamado de sedimentogênese ou meteorização, esse processo aqui no final, ele também vai ter nome chamado de diagênese, que também pode ser chamado de compactação, cimentação. Cimentação, cimento, coisa resistente. Compactação, coisa compacta. Beleza? Só que nas provas nem cai diagênese, nem cai compactação, nem cai litificação. Pode até cair, mas é mais comum cair o nome litificação. Tá certo? Então você tem, nesse processo final, 4 nomezinhos. Lembre que é a maioria com ão, tá vendo? Ó, litificação, cimentação, compactação, tá certo? Compactação. Que cientificamente pode ser chamado de diagênese. Aqui em cima também é com ão, meteorização. Só que aí o nome científico é sedimentogênese. Então, se aparecer o nome gênese, é só para explicar a origem do processo. Quando a rocha está pronta, ela se formou aqui por quê? Não é?
Quando começa a se desgastou aqui por quê? Então, sedimentogênese é a origem do sedimento. É de lá que ele sai. Diagênese é para onde ele vai. Quando ele está saindo, meteorização. Quando ele está sendo colocado, sedimentação ou compactação, cimentação, litificação. Beleza? Então, isso é a origem, o processo, como isso se forma. Tá bom? Rocha sedimentar é dessa forma. Agora eu quero chamar a atenção para você para um detalhe. Eu dei o exemplo aqui do vento. O vento é um agente erosivo. Então, quando o vento leva os sedimentos através do atrito, tá certo? Do atrito, então a gente pode dar uma classificação chamada de rocha sedimentar clástica. Vou apagar tudo isso, tá certo? Para a gente colocar rocha sedimentar clástica. O que é que significa uma rocha sedimentar clástica? Primeiro, rocha sedimentar, ela provém dos sedimentos. Então, passou para a sedimentogênese, ou seja, passou pelo desgaste, né? Pela meteorização. Esse sedimento, que foi através do vento, foi levado para uma área mais baixa, aonde ela vai se compactar. É a mesma coisa de cimentação, mesma coisa de litificação, beleza? Cientificamente chamada de diagênese. Quando você tem esse processo através do atrito, rocha sedimentar clástica. Agora, não só existe vento como agente erosivo. Existe a água da chuva, a água do mar, a água do rio, que também retira sedimento, que também provoca a meteorização, que faz parte da sedimentogênese, e que também transporta para uma outra área, e que também vai passar por um processo de litificação, compactação, cimentação. Só que aí foi a água que trouxe. Quando acontece isso, rocha sedimentar química, porque houve a atuação da água, tá certo? Nesse processo de transporte. E também tem os seres vivos. Quando os seres vivos atuam nesse processo, rocha sedimentar orgânica. Beleza? Então você tem o processo, que é um processo claro, para ter sedimento aqui, ele precisa sair de algum lugar. Então, quando ele sai, é a erosão, é o desgaste, é a retirada, é a sedimentogênese, que pode ser chamado de meteorização. Vai para onde? Vai para algum lugar, beleza? Quando chega no local mais baixo, que é depositado um em cima do outro, criando uma estrutura de camada, onde esse peso vai dar um processo chamado de diagênese. E essa diagênese forma o quê? Uma compactação, uma cimentação, uma litificação, transformando em rocha. Beleza? Agora, quem foi que fez isso? Foi o atrito do vento, por exemplo, rocha sedimentar clástica. Se foi a água, rocha sedimentar química. E se foi os seres vivos, rocha sedimentar orgânica. Tá certo? Então, você tem alguns exemplos aí também dessas rochas. Como, por exemplo, argila, areia, arenito, salgema, calcário, gesso e o carvão. Lembrando, chamando a atenção para o carvão, tá certo? Carvão mineral é uma fonte de energia que gera essa energia através dos combustíveis fósseis, ou seja, eu preciso de sedimento, eu preciso de fóssil, esse fóssil é soterrado pelo sedimento, vai dar uma rocha sedimentar. Como tem fóssil, isso geralmente nós chamamos de uma rocha sedimentar orgânica, e aí ela vai dar a origem do carvão mineral, tão importante para a Revolução Industrial. Tá bom assim? Tranquilo, sem nenhum estresse, quando cair se prova de boa. E a última é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, você precisa entender que ela é uma rocha que depende das outras duas. Porque se você analisar direitinho, a rocha magmática, a sua matéria-prima é o magma.
Na rocha sedimentar é o sedimento. Na rocha metamórfica não é assim. Na rocha metamórfica eu vou pegar o que nós chamamos de, vou até colocar outra cor aqui, chamamos de protólito. E o que são os protólitos? São as rochas pré-existentes. Então faça aqui um exemplo. Faça de conta que isso é uma rocha sedimentar. Faça de conta que isso é uma rocha magmática. São rochas que existem. Essas rochas, elas podem passar por uma transformação. Olha o que ele diz aí no nosso contexto. Ó. Rochas metamórficas são provenientes da transformação de outros tipos de rocha. É essa transformação que a gente chama de metamorfose, metamorfização, metamorfismo, beleza? Na maioria dos casos, ela se forma a partir de rochas que foram submetidas às pressões e alta temperatura, tá vendo? Então são rochas que passam por um processo de pressão e de temperatura e que acabam se transformando. Esse processo ocorre naturalmente em virtude do movimento intenso do que acontece no interior da Terra. Então, dentro da Terra, através da pressão e da temperatura, você pode gerar transformações nessas rochas, beleza? Então, protólito é a rocha de origem. Então, elas podem se transformar em rochas metamórficas. Temos exemplos? Também nós temos. Então, nós temos aí o mármore, ardósia, anfibolito, xisto, mármore gnais e quartzo. Essas rochas aqui, elas não existem na natureza, tá certo? Elas passam por um resultado de pressão e de temperatura que darão origem a elas, tá certo? Então, quartzo, mármore, tudo isso já é um resultado de um processo de transformação. A título de prova, né, nunca vai ser cobrado para você o seguinte, o mármore vem de que rocha? Você tem que saber que o mármore vem do calcário, né? O quartzo vem de qual? Você não precisa memorizar qual é a rocha origem para dar origem ao mármore, qual é a origem que vai dar uma ardósia, qual é a rocha que dá origem a um quartzo. Você não precisa saber disso a título de prova. Você pode até ler, fazer um aprofundamento, uma leitura, é interessante. Mas o nosso objetivo aqui é te levar a entender as principais informações para acertar a prova, para acertar a questão. E geralmente nas provas, quando fala de rocha metamórfica, geralmente fala do processo, que é uma transformação de pressão e de temperatura. E cita alguns exemplos, como mármore, quartzo, por exemplo. Na sedimentar, a mesma coisa. Eles querem saber o processo e dá alguns exemplos. E na magmática, a mesma coisa. O processo de formação de uma interna, que é uma rocha magmática intrusiva ou plutônica, e a externa, rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Por que uma é fora e outra é dentro? Qual é o processo que leva a uma a se transformar? Que é a petrificação dentro do vulcão e um resfriamento fora do vulcão. E aí ele traz dois exemplos, que é o basalto e traz o granito. Então percebam que você não vai ter que estar com decoreba, qual é o nome, porque são vários exemplos. Mas você precisa entender o processo, a importância que é o estudo da petrologia, o estudo das rochas. Entendido? Então vamos resumir para fechar o nosso entendimento. Aqui a gente termina, né? Então vamos voltar para o começo de tudo, para que a gente possa estar fazendo uma revisão final. Então, rocha é um elemento natural que é parte do estudo da petrologia que está dentro da geografia. As rochas são importantes porque elas nos passam informações da idade da Terra, do que aconteceu ao longo do tempo geológico, certo? Essas rochas naturalmente são formadas por aglomeração de minerais. E essa aglomeração que vai transformar ela em uma estrutura rochosa pode acontecer de várias formas diferentes e esses minerais podem ter vários processos diferentes.
Então a gente fez uma subclassificação. Qual é a subclassificação? Rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Na rocha magmática ou ígnea, o magma é a estrela. Mas a gente, para entender a transformação de um magma pastoso, para que ele se solidifique e fique resistente, transformando-se em uma rocha, eu preciso saber entender aquele local, tá certo? E aí você pode ter locais com alta ou com baixa intensidade geológica. Se a intensidade geológica for pequena, obviamente aquele magma ele não consegue chegar na superfície. O vulcão não entra em erupção, porque provavelmente a sua localização não é a das mais instáveis do planeta. Então ele passa por um processo de petrificação, onde ele vai se transformar em uma estrutura rígida, sólida e rochosa dentro do vulcão, que é uma rocha magmática, intrusiva ou plutônica, e o exemplo é o granito. A outra condição é quando você pega locais que têm vulcões em atividades, né? E aí é mais fácil você ter o derramamento basáltico, e esse derramamento basáltico, que é o magma que chega na superfície, tem um choque de temperatura, porque lá embaixo, no manto, é muito mais quente do que aqui onde nós estamos. E aí o processo de cristalização, de solidificação, é o resfriamento. E aí vai se transformar em uma rocha magmática extrusiva, porque foi fora do vulcão, ou vulcânica, porque o vulcão entrou em erupção. E o exemplo é o basalto, tá bom? Já na rocha sedimentar, que é mais comum de acontecer em todo lugar, porque em todo lugar tem erosão, em todo lugar tem desgaste, em todo lugar vai ter esse tipo de processo, tá certo? Então você tem uma rocha que provém dos sedimentos, então há uma necessidade do processo erosivo. Então tem que haver um desgaste do relevo, onde os sedimentos são retirados de um local para outro. Quando acontece esse desgaste, o nome técnico é sedimentogênese ou meteorização, que é o desgaste, que é a retirada dos sedimentos. Beleza. Esses sedimentos serão transportados e depositados em camadas numa outra área mais baixa. Então, esse depósito em camadas vai fazer com que gere um peso. E aí o processo que se chama é diagênese, que também pode ser chamado de cimentação de cimento, compactação de compacto ou litificação, que é a transformação dessas partículas que foram trazidas pelos agentes erosivos em uma rocha sedimentar. Tranquilo? Agora, dependendo do agente erosivo, nós temos uma rocha sedimentar clástica, uma rocha sedimentar química e uma rocha sedimentar o quê? Rocha sedimentar orgânica, se tiver relação com seres vivos, se tiver relação com água ou se tiver relação com atrito, tá bom? E aí, no fim, você tem a rocha metamórfica, que vem de metamorfose, metamorfismo, metamorfização. É a transformação natural dessas rochas que já existem. Porque essas rochas, elas também sofrem pressão e temperatura que podem se transformar em outras. E aí esse processo de transformação faz com que exista rocha metamórfica. Então você tem os protólitos, que são as rochas originais, sedimentar ou magmática, que através do processo natural de pressão e de temperatura, elas se transformam no interior da Terra em quartzo, em mármore, em ardósia e etc. E aí o ser humano utiliza desse material para fazer várias coisas. Tá bom, gente? Então a petrologia traz essas informações para vocês, para poder estar reforçando o assunto de estrutura geológica, geomorfologia, geologia, relevo terrestre. Tá bom? Até uma próxima, pessoal. Fique com Deus.